Boa tarde a todos, sejam bem-vindos então a este 12º Fórum Jurídico. Vamos dar início ao próximo painel, que se chama A Governança da Segurança Pública nos Grandes Centros Urbanos. Começava por chamar desde já Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro, por favor. Pode vir, obrigada. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Também André Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal do Brasil. Já chamo outra vez. Também Miguel Relvas, gestor e consultor de empresas. Prazer. Boa tarde. Miguel, pode vir, já o chamei, obrigada. Pode vir. Já o chamei, estava distraído. Boa tarde. Também Joana da Castro, da Costa Martins Monteiro, coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, obrigada. E ainda para terminar também, Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Obrigada, boa tarde. E para moderar este painel, chamo António José Campos Moreira, Procurador da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Agora sim já está cá também. Margarida Blasco, também a Ministra da Administração Interna da República Portuguesa, e o António José Moreira. Passo-lhe a palavra. Obrigada a todos os palestrantes. Pode ficar dali se quiser, sim. Agora sim. O que é que precisava? Bom, vamos dar início então a este painel sobre a governança da segurança pública nos grandes centros urbanos. Pedia-vos silêncio, por favor, para darmos início aos trabalhos, e também passo a palavra ao moderador António José Campos Moreira. Boa tarde, declaro abertos os trabalhos do nosso painel sobre a governança da segurança pública nos grandes centros urbanos. Quero inicialmente registrar a minha enorme satisfação de poder estar moderando um debate sobre tema tão importante e atual, sobretudo para nós brasileiros, que vivemos, eu diria, uma crise sob controle, mas uma crise na segurança pública. Entre nós, malgrado todos os esforços feitos pelas diversas áreas governamentais, a criminalidade, sobretudo a criminalidade organizada, vem ganhando espaço. E nós precisamos, o Estado brasileiro, suas 3 esferas de competência, precisa se organizar, se integrar para poder enfrentar esse desafio. Eu cumprimento o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está aqui conosco, a ministra do Interior, Negócios Interiores da República Portuguesa, doutora Margarida Blasco, e a magistrada de carreira, política. Cumprimento também o doutor André Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal do Brasil,
Dr. Miguel Relvas, um renomado político português, doutora Joana da Costa Martins Monteiro, que é a coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas, e, por fim, cumprimento e saúdo o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Eu vou seguir aqui rigorosamente a ordem dos palestrantes e, dentro do limite de tempo estabelecido pela organização, penso que 10 minutos, pelo menos com as considerações iniciais, seja um tempo bastante. Sem maiores delongas, eu passo a palavra à doutora Margarida Blasco, ministra da Administração Interna da República Portuguesa. Obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É para mim um prazer estar nesta Faculdade de Direito, onde eu passei aqui 6 anos de estudos nos anos idos 1973 a 78, 79, e queria cumprimentar não só os membros da mesa, mas todas as pessoas que nos acompanham nestas jornadas, que são efetivamente, resultam de uma preocupação que todos nós que vivemos em centros urbanos, que todos nós convivemos todos os dias com a segurança dos cidadãos, nos preocupamos. Muito obrigada pelo convite, e passaria por afirmar que, como todos sabemos, Portugal é um país seguro, sendo a segurança um dos seus principais ativos estratégicos, em relação ao qual importa uma permanente atenção e consideração. Quero, em primeiro lugar, deixar aqui perante vós uma palavra de elevado apreço pelo trabalho desenvolvido pelos meus antecessores, nas pessoas do Dr. José Luís Carneiro e Dra. Isabel Oneto, que, juntando vários autores da vida pública portuguesa e estrangeira, entre muitos outros antigos ministros da Administração Interna e da Justiça, Academia, Forças e Serviços de Segurança, autarcas e muitas entidades auscultadas, traçaram e elaboraram um conjunto de programas agregados na Estratégia Integrada de Segurança Urbana, delineando-a, tendo por base uma abordagem multidisciplinar orientada pelos resultados e avaliação contínua dos impactos de segurança urbana, para a qual a última Conferência de Coimbra de Segurança que muitos dos que aqui estão estiveram presentes, segurança urbana, os municípios e proteção do espaço público, e os resultados da avaliação e com a realização desta conferência muito contribuiu. A promoção da segurança dos cidadãos objetiva e objetivamente para o governo profissional, sendo o reforço do policiamento de proximidade e de visibilidade e a promoção da segurança dos profissionais mais vulneráveis, fator-chave. A segurança e a proteção dependem, e muito, dos atores institucionais com responsabilidades específicas nestes domínios, e uma lógica de intervenção integrada entre as diversas entidades, em que todos são igualmente convocados a dar o respectivo contributo em prol deste ciclo nacional. Visão esta que importa ver. Não obstante o trabalho realizado e a realizar de forma continuada, existem diversos indicadores que impõem um plano de prevenção, ação e reação imediato. A título de exemplo, em 2023, pelo segundo ano consecutivo, após o período pandémico da Covid-19, aumentou a criminalidade registada em termos globais, a criminalidade violenta e grave, a criminalidade grupal e a delinquência juvenil, sendo que, para quase todos estes indicadores, os quantitativos mais recentes superam os valores registados pré-pandemia, no ano de 2019. Se em 2019 Portugal ocupava o 3º lugar em termos de países mais pacíficos do mundo e o primeiro ao nível da União Europeia, em 2024 situa-se em 7º lugar e em 3º ao nível da União Europeia, segundo o Global Peace Index.
Acrescem a estes indicadores outros sinais de agravamento da severidade da violência praticada, os quais, associados a comportamentos de incivilidade ou a situações de maior vulnerabilidade e risco, potenciam o sentimento de insegurança por parte dos cidadãos. Como de todos é conhecido, os homens e mulheres que servem nas forças de segurança, quer a GNR, quer na PSP, têm sido um fator fundamental para garantir que Portugal se continua a posicionar entre os países mais seguros e pacíficos do mundo, sendo essencial reconhecer-se este facto, apostando na valorização e no investimento nas forças de segurança. Para o efeito, importa reforçar de forma integrada os programas especiais de policiamento de proximidade implementados pelas forças de segurança, nomeadamente a Escola Segura e Idosos em Segurança, as iniciativas para prevenir e combater a violência doméstica, a delinquência juvenil, a discriminação e os crimes de ódio, em alinhamento com um conjunto de outras medidas previstas no programa do 24º Governo, tais como as que visam melhorar as condições e uniformizar procedimentos por parte da GNR e da PSP ao nível do atendimento das vítimas e denunciantes de crimes e potenciar uma resposta operacional célere e eficaz, colocando diversos e novos instrumentos ao serviço da modernização das forças de segurança. Assim, neste espaço temporal de quase 3 meses de governação e dando cumprimento às orientações estratégicas definidas para 2024 e plasmadas no relatório anual de segurança interna, foi revisitada em estreita colaboração com as forças de segurança as recomendações da IGAI e o controle financeiro da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a execução das medidas anteriormente previstas e identificadas outras ajustadas à dinâmica própria de um país como Portugal, com uma demografia, necessidades e prioridades diversas. Vou cingir-me ao tema que levou à minha presença neste 12º Fórum de Lisboa, para o que convoco o Programa Cidade Segura, Cidadão Seguro, que comporta um conjunto de medidas prioritárias a concretizar, organizadas segundo 2 eixos que naturalmente se articulam. O eixo da segurança dos cidadãos e segundo, a valorização e investimento nas forças de segurança. Não obstante esta aposta, foram ainda sujeitas à análise as especificidades inerentes ao período de verão e de férias que exigem o reforço de algumas medidas de promoção de segurança e da proteção, tendo em vista o bem-estar de todos, nomeadamente daqueles que visitam Portugal. Atendendo a que nos encontramos no final do mês de junho e para instruir os elementos das forças de segurança a dar uma resposta célere aos cidadãos, no âmbito do eixo da segurança dos cidadãos, foram definidos os objetivos estratégicos, nomeadamente sistematizar e reforçar o policiamento de proximidade e visibilidade, adequando a estrutura da prevenção criminal. Reorganizar o dispositivo policial, em particular nos centros urbanos de Lisboa e Porto e em cidades localidades do chamado interior profundo, em estreita colaboração com as autarquias locais. Reforçar os efetivos afetos aos programas de policiamento de proximidade, promovendo formação específica, designadamente na plataforma do e-learning e a atualização dos normativos e procedimentos internos neste âmbito. Formar os elementos das forças, tendo por objetivo a uniformização de procedimentos face às vítimas de crime, quer no atendimento inicial, quer na comunicação, quer na interação. Reforçar a colaboração estabelecida no contexto dos protocolos existentes com outras entidades, nomeadamente a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em alinhamento com as prioridades definidas e promovendo um acompanhamento e articulação mais regulares. No âmbito da valorização e investimento nas forças de segurança, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos: rever o suplemento de missão dos elementos das forças, solucionar as situações mais críticas em termos de instalações policiais da GNR e da PSP,
assegurar condições aos efetivos das forças que se encontrem deslocados, promover o apoio e o acompanhamento em questões de saúde mental dos efetivos das forças, reforçar a autoridade das forças, procurando a dignificação das suas carreiras, promovendo o respeito pelas forças de segurança e a defesa do agravamento do quadro sancionatório penal nos crimes praticados contra os seus agentes. Criar a unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP, atribuindo-lhe as competências de controle de fronteiras e de retorno e ainda a fiscalização em território nacional em coordenação com as competências da Unidade de Controle de Costeiro e de Fronteiras da GNR, o que vai implicar ainda a coordenação com a Polícia Judiciária no âmbito das suas competências, em estreita articulação com a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros do Sistema de Segurança Interna. E, especificamente, através desta unidade, irá designadamente promover-se o controle de fronteiras e estrangeiros em todo o território nacional em matéria de afastamento coercivo, expulsão, readmissão e retorno voluntário de cidadãos estrangeiros, bem como elaborar normas técnicas com vista à uniformização de procedimentos, bem como à gestão de centros de instalação temporários e os espaços equiparados nas suas áreas de jurisdição. É assegurar a realização de controlos móveis e de operações conjuntas com serviços ou forças de segurança congêneres, nacionais ou estrangeiros, nas suas áreas de jurisdição. Sistema de Proteção Civil Verão Seguro, o qual já veio aprovada, e o DECIR, portanto, o Sistema de Proteção para este verão, com a apresentação há cerca de 2 meses da nova diretiva. Ora, com um pacote específico de medidas para a época de verão, pretende-se reforçar as condições e o sentimento de segurança dos cidadãos nacionais e estrangeiros, concentrando uma maior capacidade operacional das forças de segurança e um elevado índice de visibilidade em zonas e contextos específicos, com o objetivo de garantir a segurança, a ordem e a tranquilidade públicas em todo o território nacional, nas zonas balneares, nas zonas turísticas, nas zonas comerciais e nas zonas de diversão noturna, onde haja maior aglomeração de pessoas, quer nos parques de estacionamento dessas zonas, a exemplo, quer nas residências daqueles que vão gozar férias, quer nos principais eixos rodoviários, quer na proteção da floresta, quer na proteção e fiscalização nas fronteiras. E levando a presença e a visibilidade policial nas zonas e nos contextos indicados, a política deste Governo consubstancia-se através do incremento do policiamento de proximidade em várias ações específicas ou em ações de patrulhamento misto e conjunto em vários pontos do país com forças policiais congêneres de Espanha, França e Itália. Por outro lado, irá ser reforçada a segurança e apoio a idosos em situação de especial vulnerabilidade, mobilizando elementos das forças afetos ao policiamento de proximidade. Neste período estival, com a visita de muitos portugueses residentes em outros países às suas terras de origem, pretende-se dar uma particular atenção não só ao reforço da prevenção e fiscalização rodoviárias, como ainda o reforço da segurança dos cidadãos nas inúmeras festas, feiras, eventos culturais e religiosos, bem como em grandes eventos em que se procura o reforço da fiscalização, da fabricação e uso de explosivos, como por exemplo a pirotecnia. O reforço da prevenção e fiscalização rodoviária pela GNR e PSP, como sabem, já teve início no passado dia 14 de junho e prolonga-se até 15 de setembro. Em suma, o Governo destacou e preparou para este período estival um conjunto de medidas que serão muito brevemente apresentadas sob o lema "Cada gesto, cada ação, cada comportamento conta. Viver, estar e sentir-se em segurança". Pretende-se chegar a cada cidadão, seja ele português, estrangeiro, migrante, trabalhador, no enquadramento de um verão seguro, uma cidade segura, uma praia segura, uma noite segura, uma estrada segura, uma floresta segura. A densificação destas medidas faz parte de um pacote mais vasto, quer em medidas, quer no seu tempo de implementação. O trabalho de sistematização em curso
no contexto de uma visão integrada, leva-nos a apostar no mesmo conjunto de orientações estratégicas, como a segurança dos cidadãos, a valorização e investimento nas forças de segurança, a segurança rodoviária, o sistema de proteção civil e ainda a cooperação internacional, para os quais o Governo pretende, no eixo da segurança dos cidadãos, avançar com instrumentos estratégicos ao serviço da prevenção e combate à violência doméstica, rever o regulamento do programa Escola Segura e reforçar o programa Escola Segura e criação de uma nova perspectiva em articulação com as áreas governativas da educação, ciência e inovação, da justiça e da juventude e contribuir ainda para a revisão do Estatuto do Aluno e ética escolar. Sistematização a nível local dos resultados das avaliações de risco efetuadas pelas forças de segurança no âmbito dos estabelecimentos escolares e áreas envolventes, de modo a promover a mitigação das situações detectadas. Robustecer a prevenção e combate à delinquência e criminalidade juvenil. Reforçar o programa Idosos em Segurança e criação de uma nova perspectiva em articulação com as áreas governativas da saúde, do trabalho, solidariedade e segurança social. Reforçar a prevenção e combate aos crimes de ódio com a criação de equipas especializadas nas forças de segurança para incrementar a monitorização de conteúdos violentos, extremistas ou radicais no espaço digital. Implementar soluções para garantir o atendimento a vítimas especialmente vulneráveis em sala de atendimento à vítima ou em espaços com níveis de privacidade, segurança e conforto equivalentes. Realizar o primeiro plano estratégico da GNR sobre pessoas desaparecidas para o período 2024-2027, para melhorar a sua capacidade de resposta em vários níveis, nas suas diversas vertentes. No eixo da valorização e investimento nas forças de segurança, estamos a rever o dispositivo, o modelo organizativo da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, alterando, adequando à nova realidade territorial. Solucionar as situações mais críticas em termos de instalações policiais da GNR e da PSP, terminando o levantamento em curso dos pontos negros e respectiva solução em estreita articulação com as autarquias locais. Regularizar os imóveis com vista a possibilitar a candidatura a fundos de conservação e a reabilitação. Definir o manual orientador para a construção ou readaptação de edifícios para postos de guarda e da PSP, desmistificando preconceitos e modelos passados assentes na uniformização das estruturas físicas, orgânicas e funcionais, adotando modelos flexíveis que tenham em conta os contextos envolventes, sobretudo percepcionando o facto de que as comunidades não são iguais e, não o sendo, não terão a necessidade dos mesmos modelos cognitivos de percepção da autoridade e do seu exercício. Apostar na transformação digital das forças, reforçando as soluções e os projetos tecnológicos ao seu serviço, criando e reforçando uma interoperabilidade de sistemas, nomeadamente com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a Rede Nacional de Segurança Interna. Robustecer a atuação da IGAI, designadamente no âmbito do Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças de Segurança, com a criação de um grupo de trabalho que, no prazo de 6 meses, apresenta um conjunto de recomendações de âmbito preventivo e interventivo e que visem proporcionar um bem-estar físico e mental a todos aqueles que, no seu dia-a-dia, lidam com situações de elevada exigência do ponto de vista emocional. Vamos proceder a uma revisão e reforço do sistema da queixa eletrónica. Vamos utilizar instrumentos, outro tipo de instrumentos, nomeadamente sistemas de videovigilância e bodycamera. Será dada particular atenção com a revisão da implementação da Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030. O quadro de Sendai para a redução de risco de catástrofes, a Lei de Bases da Proteção Civil e rever o seu relatório de execução 2023. E vamos preparar a alteração ao Plano de Ação da NPC-CP.
será aprovada e executada a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030. Em conclusão, em matéria de segurança interna, o trabalho a realizar impõe análises compreensivas a ações cuja implementação requer a devida continuidade e aprofundamento, numa lógica de intervenções integradas entre as diversas entidades que concorrem para a coprodução da segurança, tendo em vista a otimização de resultados. Assim, o modelo preconizado baseia-se em equipas interministeriais de dimensão reduzida, facilitando a articulação e a execução das medidas prioritárias, mantendo, no entanto, a perspectiva integrada e garantindo a dupla dimensão proativa, social e operacional. Não obstante essa dimensão reduzida, promover-se a audição e envolvimento de outros autores, como autarquias e organizações da sociedade civil e a academia, cujo papel na coprodução da segurança a nível local são determinantes. A todos, muito obrigada. Agradeço à ministra Margarida Blasco pelas suas palavras. Sua Excelência fez uma síntese das medidas e providências adotadas pelo Ministério dos Negócios Exteriores de Portugal para manter a tranquilidade desse povo tão hospitaleiro e daqueles que visitam esse belíssimo Portugal. Muito obrigado. Na sequência, vamos ouvir o governador do Estado do Rio de Janeiro. Peço licença, a ministra tem um compromisso. Sem problema. Eu peço imensa desculpa. Adoraria estar convosco a debater estes e outros problemas, mas hoje é o debate mensal na Assembleia da República, onde terei que estar dentro de momentos. De qualquer das formas, não queria deixar de justificar a minha tão rápida saída e desejar uma boa continuação dos vossos trabalhos, que depois me darão as conclusões. As conclusões e algum do debate, porque é nesta discussão e nestes trabalhos que nós aprendemos e construímos o diálogo e aprendemos muito. É necessário, isto é importante para todos nós. Muito obrigada. Na sequência, agora, o nosso governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Muito boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Em nome do nosso querido Antônio José, do Ministério Público do Rio de Janeiro, cumprimento toda a mesa presente no dia de hoje, nesse painel. Queria fazer, além da mesa já nominada por ele, alguns cumprimentos importantes. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, carioquíssimo, ministro Luiz Felipe Salomão. Queria cumprimentar também o ministro Mauro Campbell. Queria cumprimentar nosso Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Luciano Matos. Queria cumprimentar o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, meu irmão da vida toda, conselheiro Márcio Pacheco. Queria cumprimentar que eu vejo daqui, nossos dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nosso vice-presidente, desembargador Maldonado, e meu querido amigo, desembargador André Marques. Cumprimentar a nossa bancada federal do Rio de Janeiro, bem representada aqui pelo deputado Áureo e o deputado doutor Luizinho. Cumprimentar também o nosso procurador-geral do Estado, doutor Renan, que se encontra hoje aqui, cumprimentando eles também, cumprimento todos os presentes aqui nesse painel tão importante, que nós falaremos um pouco sobre a questão da segurança pública. Eu não tenho dúvida, uma das principais pautas do Brasil e do mundo hoje, nós entendemos que a segurança pública hoje
deixou de ser um problema, sobretudo no Rio de Janeiro, uma questão local. Acho que a gente pode dividir essa parte do problema, doutor Andrei, em três grandes pilares. O primeiro grande pilar, não temos dúvida, que é a questão da infraestrutura policial. O Rio de Janeiro padecia de uma boa infraestrutura, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Ao entrarmos no governo, vivemos uma situação de sucateamento das polícias. Tínhamos o terceiro pior salário do Brasil, da Polícia Militar. Sequer tínhamos o armamento necessário, um armamento individual por policial, um colete individual. Não era usado tecnologia nas polícias. No âmbito da Polícia Civil, já éramos ali, em 2021, o software mais jovem da Polícia Civil havia sido adquirido para a Copa do Mundo. Ou seja, um software de 7 anos de defasagem. Um software de 7 anos de defasagem, e aí está o Derrich aqui, e o Andrei, sabe o quanto isso para a investigação policial é algo completamente danoso. Eu duvido que alguém nessa sala tenha um celular de 7 anos atrás, quanto mais um software de investigação, um software de inteligência. Nossas viaturas, a maioria delas sucateadas, e nós conseguimos fazer, nesses anos para cá, uma verdadeira transformação nas estruturas policiais. Saímos do segundo pior salário do Brasil para o terceiro melhor salário do Brasil. Todos os batalhões hoje e delegacias que haviam necessidade estão reformados. Nós temos 10 institutos médicos legais fechados e hoje estão todos abertos. No âmbito da Polícia Civil, nós hoje temos todos os softwares mais jovens e modernos. Montamos um prédio inteiro devotado à investigação e inteligência. Fizemos concurso tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Programas de polícia de proximidade. O nosso Segurança Presente, que é um exemplo para o Brasil hoje, eram 14 bases. Hoje são 42 bases e passarão no próximo mês para 53 bases do Segurança Presente. Onde o Segurança Presente chega, Derrich, a mancha criminal diminui entre 70% e 80%. Então, um programa importantíssimo. As nossas viaturas hoje o Estado do Rio de Janeiro compra 500 viaturas por ano, e agora elas são semi-blindadas, não podem ser completamente blindadas, porque o policial fica refém da viatura, numa viatura 100% blindada. Armamentos e coletes são comprados de 2 em 2 anos agora, mantendo a atualização deles, mantendo a vida útil ativa, protegendo a vida do policial. Fizemos a maior compra de câmeras corporais do mundo. O Rio de Janeiro comprou 21 mil câmeras corporais que já estão sendo implantadas. Já temos pelo menos 14 mil implantadas hoje. E também a questão das câmeras das viaturas, protegendo a vida do policial que está numa operação de inteligência. Isso o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Rio de Janeiro colocava, junto com o Ministério Público, que ações que tinham inteligência, era importante manter a estratégia policial sob sigilo, não com licença para errar, mas protegendo a vida do policial que está fazendo um trabalho de estratégia. O segundo vetor importante, e esse ainda carecemos, a polícia hoje e o judiciário e os advogados, infelizmente, a gente trabalha hoje ainda, ministro Salomão, com o Código Penal de 1940 e com o Código de Processo Penal de 1941, ou seja, completamente desatualizado. A principal facção do Rio de Janeiro hoje está em 21 das 27 capitais brasileiras, demonstrando que isso não é mais
um problema simplesmente do Rio de Janeiro. Se nós não tivermos uma modernização urgente da legislação penal e processual penal, continuaremos vendo situações onde um criminoso passa 5, 10, 15, 20, 30 vezes pela polícia e é solto no dia seguinte. 61% da população carcerária do Rio de Janeiro é faccionada. E, pela legislação hoje, se olhar ela brutamente, um crime de um faccionado, ele é tratado da mesma forma de uma briga entre vizinhos ou de um crime passional. Nós precisamos de uma atualização, estamos conversando com o Congresso Nacional, não visando encarceramento, mas visando especializar a legislação penal, sobretudo para aqueles faccionados de tráfico, de milícia, dessas instituições criminosas. E o terceiro aspecto fundamental, sobretudo à luz dessa nacionalização do crime organizado, é exatamente o melhor diálogo entre os entes. Essa legislação, por exemplo, toda vez que nós chegamos numa lavagem de dinheiro, passa a ser um crime federal, e aí você tem que chamar a Polícia Federal, e sabemos que, na prática da vida, isso recomeça do zero. Se nós não tivermos uma política de integração clara entre os entes, e o Rio de Janeiro e a Polícia Federal, através do CIFRA, que é o nosso Comitê Integrado de Lavagem de Dinheiro, demos um primeiro pontapé nessa verdadeira integração, continuaremos cada um trabalhando numa ilha. Por exemplo, quando a gente vai olhar o crime de milícia, o business principal da milícia hoje é transporte alternativo e ocupação irregular do solo, que são atividades municipais. Mas, na hora de combater o crime, é a Polícia Civil e a Polícia Militar. O tráfico de drogas, por exemplo, é o tráfico de arma, o tráfico de droga, lavagem de dinheiro, que são crimes federais, mas é a Polícia Civil e a Polícia Militar que combatem no dia a dia. Então, nós precisamos urgentemente de uma legislação que entenda essa nova complexidade do crime e que não trate mais o crime simplesmente como algo regional. Temos o PCC em São Paulo, temos o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que são instituições criminosas que já estão, inclusive, em outros países e que precisam tratar de uma forma global. Não adianta mais nós acharmos que nós, com decisões simples, com medidas simples, resolveremos algo que é extremamente complexo e não é mais homogêneo. A criminalidade hoje virou altamente heterogênea. Cada vez que a polícia avança, eles também avançam. E nós precisamos entender que o crime hoje não é mais uma natureza ou somente social ou somente pontual. Crime organizado é business. Crime organizado é dinheiro. Não tem mais mala de dinheiro circulando hoje. Isso está tudo no sistema financeiro nacional. E, por isso, instituições como o COAF, instituições de controle financeiro, são fundamentais para que nós consigamos dar efetividade, tanto à Polícia Federal, à Polícia Civil, à Polícia Militar, consiga dar efetividade. Senão, minha gente, continuaremos a lógica que é hoje. Para finalizar, Antônio, a lógica orçamentária do Rio de Janeiro mostra o erro, talvez até erro de pacto federativo mesmo. Quando você olha o orçamento da educação e você gasta 6,5 bilhões por ano, quando você olha o orçamento da saúde, que você gasta 8,5 bilhões, e você olha o orçamento da segurança pública, que já está quase na casa de 13 bilhões por ano. Mostra que não estamos trabalhando numa lógica de um Estado que cresce, numa lógica educacional, mas estamos gastando quase o dobro do que se gasta com educação e segurança pública. Esse é um problema que tem que ser analisado da ótica do Executivo, do Legislativo e do Judiciário,
para que o trabalho que o Executivo faz, ele possa dar verdadeiramente não só bons números. Se a gente olhar os números da segurança do Rio, doutor Gussi, são os melhores dos últimos 10 anos. Mas hoje não são mais as câmeras das TVs, hoje são as câmeras dos celulares. E isso gera uma comunicação e uma falta daquela famosa sensação de segurança, que para que a gente dê sensação de segurança, a gente vai ferir outros preceitos fundamentais. Então, hoje a gente realmente senta à mesa de verdade, partindo, sobretudo, do Congresso Nacional, para que nós achemos a nova realidade da segurança pública, ou continuarão os estados, sobretudo, e o Derrite está aqui para não me deixar mentir, com uma missão árdua e impossível de solucionar a lógica de uma comunicação hoje que, infelizmente, gera mais medo e mais insegurança pública, muitas vezes, do que a verdade é. Para finalizar mesmo, a FEComércio me entregou um estudo essa semana, mostrando que 40% do turista nacional chega no Rio de Janeiro achando que o Rio é inseguro ou muito inseguro. E quando ele vai embora, isso é 18%. E o turista estrangeiro, 32% chega com essa visão e vai embora somente 9%, achando que essa é a visão. Então, esse é um dado importantíssimo para a gente entender que a comunicação que está sendo feita, e muitas vezes à luz de uma legislação convidativa ao crime, ela está mostrando um Rio de Janeiro e um Brasil que não são realidade, mas que, infelizmente, quem vai embora não divulga tanto a notícia boa como quem tem uma experiência negativa divulga. Acho que isso é um trabalho de todos. Precisamos ter um verdadeiro pacto pela segurança pública e por um Brasil que mostre a verdade. Os problemas, sim, mas na medida certa, não numa medida que gere terror e que gere um medo que não existe. Muito obrigado. Agradeço ao governador Cláudio Castro, agradeço a sua exposição sobre tema de sua responsabilidade hoje no Estado do Rio de Janeiro, e destaco aqui, né, certamente esse aspecto voltará a ser abordado, a necessidade de integração entre as polícias locais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, troca de informações, compartilhamento de bancos de dados, ações planejadas que alcancem os resultados efetivamente almejados. E envolver também nessa integração, e isso vem sendo feito gradativamente ao longo dos tempos, envolver o Ministério Público, porque todo o trabalho policial tem como destinatário natural, como desaguador, o Ministério Público. É preciso que o Ministério Público atue não como um controlador da polícia, mas como um parceiro da polícia, como órgão estatal incumbido, juntamente com a polícia, de perseguir criminalmente os autores de infrações penais. Muito bem, na sequência, vamos ouvir o doutor André Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal do Brasil. Muito obrigado, doutor Antônio. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Aqui em nome da professora Joana, presença feminina à mesa, eu saúdo todos os componentes desse painel e agradeço a oportunidade de ter essa conversa, esse diálogo que eu aqui me restringirei aos 10 minutos que me foram aqui concedidos. Mas eu divido, portanto, sendo muito objetivo, essa fala em 3 eixos. O primeiro, eu não poderia deixar de registrar e exaltar a vitória que o Brasil obteve ontem ao ter sido eleito pelo Comitê Executivo para gerenciar a Interpol, que é a maior associação de polícias do mundo, é o maior organismo multilateral de cooperação policial, tem mais países que a ONU, são 196 países integrantes, e teremos um brasileiro à frente da instituição a partir do ano que vem, e falo sobre a Interpol e essa vitória do nosso país, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, porque, como bem disse aqui o governador,
o crime organizado é global. Nós não podemos mais pensar dentro das nossas divisas estaduais ou das nossas fronteiras. Segundo ponto que eu gostaria de registrar é o papel e o que a Polícia Federal tem feito, está fazendo neste contexto, né, nesse cenário tão difícil de enfrentamento ao crime organizado e para chegar, né, da visão global para a segurança, como o nosso painel aqui remete, dos nossos centros urbanos. E, por fim, em que caminhos entendo que são possíveis seguirmos, e muitos já aqui antecipados pela ministra e pelo governador nas suas falas. Mas a vitória da Interpol nos remete a isso que falávamos, a importância da cooperação internacional para enfrentar o crime organizado. O Brasil não produz drogas, como cocaína, mas é país de trânsito. Nossos países vizinhos produzem, transita e é destino. A droga chega aqui na Europa, o dinheiro é lavado na Ásia. Ou seja, há uma cadeia criminosa envolvida nesse processo que, sem uma investigação qualificada, sem um trabalho de inteligência, sem a cooperação interna, que vamos falar aqui sobre isso, e sem a cooperação internacional, nós vamos ficar enxugando gelo e fazendo mais do mesmo a vida inteira. Nós precisamos desse trabalho de cooperação e, repito, e vou ser repetitivo necessariamente aqui, em razão dessa grande vitória brasileira ao chefiar a Interpol. Nós tivemos, cito aqui um exemplo, com Portugal, um acordo de cooperação firmado de transferência de conhecimento do Brasil, uma parceria com a Polícia Judiciária de Portugal, para enfrentamento à violação de crianças e adolescentes pelas redes sociais, demonstrando a importância dessas ações que nós temos que fazer com todos. Aliado, é claro, à integração interna que o Brasil precisa para fazer qualificadamente todo esse trabalho. E nós temos também de sair das falsas premissas, ou às vezes até do discurso mais fácil de ser feito, por exemplo, das questões de fronteiras, que tanto se remetem, tanta preocupação traz a todos. E aqui cito um dado interessante, que é muito exemplificativo disso. A nossa fronteira do Brasil com a Bolívia, e nós temos fronteiras com 10 países, mas só com a Bolívia tem 3.400 quilômetros. A fronteira Estados Unidos-México tem 3.100 quilômetros, é menor que a nossa fronteira com a Bolívia. A Polícia Federal do Brasil tem 13 mil policiais aproximadamente para todas as suas funções. Só a Border Control dos Estados Unidos tem mais de 19 mil policiais, com o poderio econômico, enfim, e tudo o que tem. E, no entanto, os problemas de drogas, de imigração, de armas, de tráfico de pessoas, seguem acontecendo. Então, nós temos que encontrar outros mecanismos de fazer esse enfrentamento, como eu disse, qualificado, e que necessariamente passa pela cooperação internacional. Nós tivemos, aqui é um outro dado, a maior apreensão de armas, tráfico internacional de armas, que foi feita no Brasil, não foi feita na fronteira, não foi feita no Paraguai, não foi feita na fronteira com o Peru, Colômbia ou Venezuela. Foi feita a partir de um trabalho de inteligência, de investigação, com cooperação, o governador com a polícia do Rio de Janeiro, vinda de Miami, e apreensão e prisões feitas no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Segundo ponto, o que a Polícia Federal tem feito, pode fazer, e eu concordo aqui também com o que foi dito, dessa necessária integração maior que temos de ter com as agências locais para fortalecer o crime organizado. E hoje a polícia busca ser uma polícia moderna, uma polícia conectada com os grandes desafios do nosso país, e, por que não dizer, do mundo, para que tenhamos capacidades de enfrentar e de atuar de maneira organizada e coordenada, assim como o crime também faz do outro lado. O crime não tem fronteiras, o crime não respeita nenhuma barreira. Nós temos que ir respeitando a legislação, obviamente, a Constituição, romper essas barreiras e avançar nessas parcerias.
Criamos, por exemplo, novas diretorias, como a Diretoria para a Amazônia e Meio Ambiente, a Diretoria de Cooperação Internacional, a Diretoria de Crimes Cibernéticos, que são exemplos que se prestam e servem para o Brasil, mas também que são motivo de parcerias com vários outros países e com outras agências internacionais em que nós atuamos. Falo também da pauta internacional, nossa cooperação com a Meripol, com a Interpol, já falei, com a Europol, com a Afripol, a Asianapol, que são agências globais de cooperação policial, e que nós temos uma intensa troca e que somos, secretário Derrite, um facilitador para as polícias estaduais, para que possam contar conosco para essa atuação também com outros países. Então, além disso, modernização em termos de normativos, de procedimentos, uso de inteligência artificial, redução de protocolos, de burocracias que entendemos desnecessárias, a presença feminina na liderança da Polícia Federal, hoje, em que pese menos de 20%, em torno de 15% das nossas policiais serem mulheres, nós temos nas superintendências 30% de policiais mulheres sendo superintendentes nos estados, e com uma gestão transparente, assertiva, também com uma comunicação e uma governança, já que aqui também é pauta, uma governança que nos permite o controle da gestão e também indicadores e métricas que nós trazemos com emprego de tecnologia, com emprego de várias ferramentas que também estão disponíveis a outros países, aos nossos parceiros nacionais também, como o projeto de satélites que utilizamos para o enfrentamento a crimes ambientais, mas que pode ser utilizado em várias outras modalidades criminosas, como a integração, e aqui o governador falou também de um ambiente de integração que temos no Rio de Janeiro. Eu cito outros dois que estão nas 27 capitais, que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, coordenadas pela Polícia Federal, mas com o intenso apoio e a participação das polícias civis, polícias militares, as forças de segurança de todos os estados. Estamos nas 27 capitais atuando de maneira coordenada, integrada e trazendo os resultados. A partir desse semestre, do segundo semestre agora, teremos no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, viu o ministro Mauro Campos há pouco aqui, o Centro de Cooperação Policial Internacional, que é uma ação absolutamente inovadora, onde nós vamos reunir os 9 estados amazônicos brasileiros, os 9 países que têm a Amazônia, que são nossos vizinhos, além do Equador, que não tem fronteira com o Brasil, e ali, a partir de tecnologia, de informação, de inteligência, trabalharmos de maneira integrada e produzindo melhores resultados. Assim como temos no Rio de Janeiro, já em funcionamento desde os Jogos Olímpicos, o Centro de Cooperação Policial Internacional, com mais de 5 países lá representados, além de representantes da Europol, da Polícia Nacional da Espanha, já atuando em coordenação. E os resultados no campo da Polícia Judiciária Federal, que é a que me compete aqui principalmente falar, terminam chegando. Nós temos hoje, e isso é importante que as nossas co-irmãs polícias civis dos estados busquem essas metas e essa melhoria, e passa por decisões políticas, e aqui estão 2 atores políticos, do incremento da solução dos nossos inquéritos, das investigações policiais. A Polícia Federal tem um índice de 84% de solução das nossas investigações. Nós conseguimos a redução de 22% do índice de desmatamento na Amazônia, 66% da redução da área de garimpo ilegal nas terras indígenas, sobretudo nas terras Yanomamis. E o foco naquilo que também aqui com propriedade falou o governador, do enfrentamento à descapitalização, a atacar o poder econômico, financeiro das organizações criminosas. Ano passado nós apreendemos cerca de 500 milhões de euros em patrimônios, seja recursos em espécie, bens móveis, imóveis, aeronaves, edifícios inteiros, de apreensões efetivas, não de constrição de bens que um dia vai se achar, mas de bens que de fato
nós conseguimos aprender. E aqui encerro, doutor Antônio José, para reforçar alguns caminhos que penso são importantes. O primeiro deles, investir nas investigações, nas polícias judiciárias. A nossa valorosa polícia militar é fundamental, é essencial, é ela que tem o primeiro contato com o cidadão, é ela, inclusive, o garantidor de direitos fundamentais, e está ali para fazer esse trabalho preventivo. Agora, se nós não investigarmos com qualidade, se nós não tivermos muito investimento nas polícias judiciárias, nós vamos enxugar gelo, nós não vamos chegar muito longe. E quando falo de inteligência, falo de inteligência policial, não falo de espionagem criminosa e clandestina, falo de trabalho sério, falo de trabalho balizado pela lei, balizado pela Constituição, que aqui já falei. O enfrentamento ao poder econômico dos grupos criminosos e também da prisão dos principais líderes. Esses têm que ser o foco da nossa atuação. Cooperação internacional, integração e também agregar políticas públicas. As polícias não vão resolver o problema de segurança pública. As polícias a polícia é um dos vetores para, eu diria, aquele conjunto de ações públicas que temos que fazer. Portanto, também passa por essa investigação e por esse trabalho do poder público para que a gente enfrente, né? E no caso da nossa belíssima cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, o problema das milícias, que hoje, infelizmente, é um método, então isso precisa ser revertido, precisa ser enfrentado, e nós estamos, junto com as forças de segurança do Estado, trabalhando muito em várias frentes, e eu espero que com resultados muito fortes para a sociedade carioca e para o nosso país. Muito obrigado. Parabenizo o doutor Andrei, parabenizo a Polícia Federal por ter um de seus quadros indicado para chefiar a Interpol. Isso é muito bom para o nosso país, bom para o Brasil, reconhecimento da excelência do trabalho da Polícia Federal. Agora vamos, na sequência, ouvir o doutor Miguel Helvas. Muito obrigado. Muito obrigado. Um agradecimento e um reconhecimento aos 4 organizadores desta iniciativa, o Dr. Carlos Blanco Moraes, o Vitalino, que está aqui, a Fundação Getúlio Vargas, e também o ministro Gilmar Mendes. Em 1806, Dom João VI levou a corte para o Brasil. Em 2024, Gilmar Mendes traz o Brasil para Portugal. Eu nunca acreditei ser possível ver tanta referência do mundo académico, do mundo da justiça, do mundo dos negócios e do mundo político, como aquele que vejo hoje desde manhã em Lisboa. Uma referência também a todos os meus colegas de painel. Eu estou aqui hoje mais para aprender, porque a nossa realidade em Portugal, na Europa, mas mais em Portugal, é uma realidade distinta daquela que se vive no Brasil. É verdade que os governos são cada vez mais confrontados com problemas novos e complexos e para os quais nem sempre existem respostas imediatas. É igualmente verdade que é preciso tempo para ir construindo as necessárias soluções, mas o que não podemos fazer é fingir que esses problemas não existem e que acabarão por desaparecer por si próprios. Isso seria apenas uma ilusão, mas uma ilusão perigosa, porque adiar a resolução só torna o problema ainda mais complexo e difícil. Nós vivemos hoje, em particular, num país como Portugal, mas na Europa, volto a frisá-lo, e hoje começa a ter contornos reais esta conflitualidade e esta incapacidade de diferenciar o que é o nacionalismo do patriotismo, o populismo do extremismo. Vivemos hoje uma realidade em que, quando falamos em segurança pública, estamos a falar da segurança das pessoas, das famílias, das empresas, e é da realidade concreta do dia-a-dia que se trata. Não se trata de um problema académico ou de uma formulação filosófica. A segurança das pessoas é um problema concreto e não podemos ocultar as suas dimensões sociais
e também económicas. Fechar os olhos não é certamente a solução. Apesar do debate na opinião pública estar frequentemente sujeito a críticas mais pessoais do que políticas, alguns dirigentes políticos e analistas começam a conseguir alargar o debate, que terá que ser feito com prudência para que seja moderado pelo bom senso e não tomado pelo radicalismo. Isso, aliás, seria o pior que podia acontecer: deixar que o debate sobre segurança seja dominado pela intolerância ou pelo radicalismo. Nesse sentido, o segundo ponto da minha intervenção conta-se na urgência de encontrar soluções de equilíbrio entre duas necessidades óbvias: a necessidade que a economia nacional tem de mais mão de obra para crescer e a necessidade de integrar essas pessoas através de compromissos baseados em direitos e deveres. Só assim conseguiremos garantir paz social. Portugal é um país de imigrantes. Portugal é um país cujos imigrantes foram sendo plenamente integrados nas respectivas sociedades de acolhimento e são hoje considerados casos exemplares. E o Brasil é disso um bom exemplo. Todo o Brasil, e em particular o Estado do Rio de Janeiro, onde há uma forte comunidade de descendentes e de portugueses. Temos orgulho nos nossos compatriotas espalhados por esse mundo fora. Porquê? Porque cumpriram um conjunto de regras e assim conseguiram obter os respectivos direitos e hoje são reconhecidos como forças desses países. É esse caminho que devemos procurar construir internamente. Por um lado, definir e estabilizar políticas de integração que respeitem os direitos fundamentais dos imigrantes, para os retirar das redes criminosas, de tráficos de seres humanos e garantir que este início é um problema com a segurança de todos nós, não se transforme num problema grave, desde logo regulado as condições de entrada através da insistência de vínculos laborais, o que estamos hoje a consolidar e a solidificar, porque Portugal nos últimos 4, 5 anos, recebeu um número muito significativo de pessoas que vieram viver para o nosso país, uns em termos definitivos e muitos outros como um ponto de passagem para a Europa. E é preciso não esquecer que nós somos um ponto de entrada, não só pela nossa localização geográfica no Atlântico, tanto para o Atlântico Norte como para o Atlântico Sul, mas, acima de tudo, pelos laços fraternos de amizade e culturalmente sólidos que temos com os países de língua portuguesa, em particular com os países de língua portuguesa de África, que são hoje uma parte muito significativa da mão de obra que nós temos necessidade de ter em Portugal, aliás, como o Brasil, onde há um acolhimento e uma integração, muitas vezes poderia ser mais potenciado, poderia ser naturalmente mais aperfeiçoado, mas onde há aqui uma interação muito significativa entre os portugueses e os brasileiros e entre os brasileiros e os portugueses que aqui vêm viver. Portugal é uma segunda pátria para um brasileiro, como o Brasil é uma segunda pátria para um português. Mas é também importante integrar a inovação através dos meios tecnológicos, como aqui já foi referido. Dessa forma, evoluir das informações policiais para a informação da inteligência e permitir e focar a ação policial onde ela é mais precisa. E este caminho que nós estamos hoje a consolidar em Portugal, sendo nós um país periférico, como há pouco referia, na relação que nós temos e da proximidade que temos ao Atlântico e ao Atlântico Sul, mas somos um país que está integrado dentro da União Europeia, com regras, com deveres e com direitos. Um país que, e a realidade dos brasileiros, que são hoje aqui uma maioria, é completamente distinta. O modelo de insegurança que nós vivemos em Portugal não é o modelo de insegurança, nem a dimensão da insegurança com que se vive no Brasil. Eu estou de acordo aqui com o Governador. Deveria haver um maior esforço. Eu vou ao Brasil quase que mensalmente, vou a São Paulo, infelizmente. Adoraria ir ao Rio de Janeiro, mas a realidade leva-me para São Paulo. E a verdade é que a percepção que existe sobre a violência e a insegurança no Brasil não é real com aquela com que eu sou confrontado. E deixem-me também que vos diga que muitas vezes essa imagem de insegurança que passa para o mundo é uma imagem que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E esse é um esforço que as entidades políticas, sociais e institucionais brasileiras devem fazer para que não se crie a ideia. Eu tenho amigos meus que se têm que ir ao Rio de Janeiro
vão assustados e vêm do Rio de Janeiro com uma autoconfiança e com uma atitude completamente distinta. Mas este tipo de fóruns, este tipo de abordagens de realidades que são distintas, eu li hoje uma entrevista, que saiu no sábado, na sexta-feira, do secretário de São Paulo, na revista Veja, que aborda de uma forma muito clara, muito lúcida, muito real, o problema da insegurança no seu Estado, mas que não deixa de ter também reflexos naquele que é o todo do Brasil. E o Brasil vencendo este desafio, porque este é também um desafio social, de ordem social. A segurança não se combate só com a polícia e não se combate só com a fiscalização. Combate-se também com os meios que são proporcionados e com as políticas sociais que são criadas. Nós queremos um cidadão mais integrado, com melhores condições, mais disciplinado e mais agregado à sua sociedade, à sua comunidade. Nós temos também que lhe dar condições e olhar para ele como uma parte decisiva do sucesso dentro da sociedade. É essa perspectiva que nós tentamos construir todos os dias em Portugal, construí-lo na Europa. Temos esta vantagem de ter um enquadramento global, mas também, hoje, temos uma carga muito forte de imigrantes que vêm de outros polos, com outras culturas e com outras religiões. Nós tivemos esta facilidade ao longo dos anos de aqueles que vieram para Portugal comungarem culturalmente da nossa matriz e ter também uma proximidade religiosa muito forte. Eu verifico isso, por exemplo, em Moçambique. Moçambique é um país em que 50% dos cidadãos serão cristãos e os outros 50% são islâmicos. Isso cria uma dificuldade de integração que, por exemplo, não existe em Angola, onde existe um número muito significativo de 90% serão de matriz cristã. Eu não estou com isto a fazer um discurso religioso radical. Estou com isto a dizer que esta integração e esta preocupação é real e é decisiva e cabe aos decisores políticos, cabe-nos também a nós a dar a nossa opinião, o nosso conselho e a nossa presença nestes fóruns, mas cabe àqueles que têm que tomar as decisões políticas serem capazes de ter uma visão adulta, equilibrada e moderada destes problemas. Muito obrigado. Importante contribuição do Dr. Miguel Relvas e que nos leva a refletir, penso, sobre a necessidade de reafirmação de princípios. Nós vivemos numa época de muito radicalismo, de muita polarização, em que o diálogo muitas vezes é interditado e princípios básicos devem ser reafirmados. O combate à criminalidade, a manutenção da segurança pública deve ser feita dentro das balizas da Constituição, das leis. Enfim, o Estado deve ter um nível ético, civilizatório diferenciado. É isso que nos justifica como poder político, poder jurídico. Na sequência, agora vamos ouvir a doutora Joana da Costa Martins Monteiro, coordenadora do Centro de Ciência Aplicada e Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas, e já esteve conosco e talvez até possa voltar do Ministério Público. Boa tarde a todos e todas. Queria começar agradecendo o convite do IDP, da Fundação Getúlio Vargas, para estar aqui. Queria cumprimentar todos os presentes. Queria começar me apresentando, né? Eu sou hoje professora da Faculdade de Administração da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Sou doutora em Economia e tenho dedicado meus últimos anos a pensar como aplicar ciência na área de segurança pública. Mas, antes disso, eu passei 6 anos no governo do Estado do Rio, 4 anos como diretora do Instituto de Segurança Pública, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de Segurança do Rio, e 2 anos no Ministério Público, na gestão do Eduardo Gussen, que está aqui presente com a gente, como coordenadora de um centro de pesquisa dentro do MP, cuja lógica era tentar trazer mais evidências para a prática da atividade policial, ministerial, assim como era a ideia do ISP. E, nos últimos 3 anos, eu venho me dedicando a avaliar práticas policiais e a entender melhor a estrutura de crime organizado violento no Brasil. E eu queria falar aqui hoje um pouco, pensar, junto com os senhores, convidar para a gente pensar como que a gente pode usar melhor a ciência para pensar no desafio que a gente tem na segurança pública. Eu falo muito, quando eu falo de segurança, eu falo muito de analogias com a medicina. A gente, quando vai tratar uma doença, a gente sabe que um resfriado é muito diferente de uma dor no estômago, que é muito diferente de uma dor nas costas, e a gente trata cada doença de uma forma diferente. A gente, hoje, na segurança pública, a gente fala de problemas muito distintos, a gente coloca todos dentro do mesmo saco e procura, com eles, trazer um grande remédio, que eu brinco que é o nosso analgésico genérico, que são as operações policiais, né? E eu queria
para pensar nisso, queria trazer dois exemplos. Um é o crime de rua e o outro é o crime organizado violento. Crime de rua, eu acho que talvez seja o grande problema da segurança pública que aflige todos nós, que é o que faz o brasileiro querer se mudar para Portugal, que é o que faz, e que é o que define a nossa relação com a cidade, né? E é o que faz a sensação de segurança explodir, né? Por que é tão, eu acho que quando a gente pisa em Portugal, a gente fica pensando por que é tão difícil, né? Por que aqui a gente consegue e no Brasil a gente não consegue? Há muitos motivos para isso, né? Cidades segregadas é um dos principais motivos que levam a problemas de segurança, mas eu acho que no Brasil a gente ainda fala muito pouco sobre profissionalização de polícias, né? O que polícia é essa que a gente precisa para gerar ambientes seguros? E o que a gente sabe de evidência do mundo, né, principalmente em lugares que investem muito em ciência policial, que é os Estados Unidos e a Inglaterra, é que foram países que fizeram mudanças de paradigmas policiais importantes, que é sair do modelo que a gente chama de reativo para o modelo preventivo, que basicamente é a gente se debruçar sobre o problema. Que problema é esse? Primeiro a gente começa olhando os dados, vendo onde está o crime, onde ele se concentra. O crime é muito concentrado no espaço e, a partir daí, a gente vai pensar em como pode alocar o policiamento. Parece um sonho, e uma coisa muito longe da realidade no Brasil, mas a gente, ano passado, por exemplo, fez um experimento com a Polícia do Paraná, onde a gente sentou com a Secretaria de Segurança, identificou segmentos de rua com alta concentração de crime, discutimos como alocar, aumentar a presença de policiamento preventivo, aumentou-se o policiamento, medimos isso com protocolo de teste, de tratamento e controle, que nem faz com vacina, e mostramos que o aumento de policiamento que saía, para os senhores terem ideia, o nível de patrulhamento médio de Curitiba era de 3 minutos por dia, nos segmentos mais quentes. Na verdade, 10 minutos. Com o experimento, praticamente dobrou, e a gente gerou uma redução, a gente não, a polícia, a sua maior presença, que era simplesmente ficar parada nos pontos comerciais de alta, nos horários de maior concentração, reduziu o crime em termos de 20%. Posso dar esse exemplo, vindo do Rio, vão falar que isso é Curitiba, né? Então é fácil. Mas, na verdade, a gente tem que olhar cada problema desse em contextos mais violentos. Uma coisa que a gente estudou, por exemplo, que segue estudando, no caso do Ceará. O Ceará tem um modelo de policiamento que é o raio, que é um modelo motorizado de polícia, que todo mundo lá se refere como muito efetivo. A gente mediu o efeito do raio. O raio, de fato, a presença dele, a expansão dele está associado à redução de roubos e de homicídios. Mas, quando a gente chegou lá, a polícia falava muito da moto. Olha a moto, olha incrível, seu patrulhamento de moto e etc. E, se debruçando sobre ele, a gente viu que, na verdade, o raio é um grande processo de seleção, motivação e qualificação do trabalho policial. São policiais muito bem selecionados, muito bem treinados e com altíssimo controle da atividade policial. E que a gente mediu para a população, perguntou o que eles achavam, e uma das coisas que a gente tinha em mente no início é que as pessoas achavam que as pessoas vão gostar do raio porque o raio mostra força, as pessoas têm medo. E perguntando, né, a gente consegue medir por pesquisas que mostram que, na verdade, as pessoas identificam o raio como uma força que usa menos violência e é menos corrupta e é mais efetiva para reduzir o crime. Acho que esses dois exemplos falam muito como são estratégias policiais diferentes, para ambientes diferentes e pensando para lidar com o problema. Eu tenho me dedicado nos últimos anos a estudar que práticas policiais são essas, podem ser feitas para reduzir esse problema no Brasil. E eu acho que a gente ainda faz muito pouco isso no Brasil. Eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje, a polícia totalmente na mão dos estados, e toda essa pauta de segurança que eu falo, que ela está... Sempre digo que a gente no Brasil interpreta que segurança pública é sinônimo de polícia. Outro dia eu fiquei muito irritada com um jornalista que a Prefeitura do Rio estava anunciando umas medidas na área de segurança, e um jornalista perguntou, mas por que vocês vão fazer isso? Segurança pública é responsabilidade dos estados. Eu falei, de onde veio essa afirmação? O que está é as duas forças policiais. Mas acho que a gente tem que investir muito ainda em práticas policiais e ter claro que cada problema existem abordagens diferentes. E queria agora me voltar para falar um pouco sobre crime organizado violento. O doutor Andrei falou aqui bastante sobre o assunto. Eu acho que é sempre uma coisa que a gente precisa avançar também no debate de segurança no Brasil, é que a gente sempre acha que o que acontece no Brasil é muito único, né? No caso do Rio de Janeiro, então, eu falo que tudo que acontece no Rio só acontece no Rio.
Mas esse problema de crime de rua, por exemplo, ele é um problema muito genérico, né? Todos os lugares têm problemas parecidos. O que é muito específico do Brasil, e mais da América Latina como um todo, é esse fenômeno do crime organizado violento, onde você tem grupos criminosos que exercem violência de forma muito pesada. E isso é um problema que a gente tem que se dedicar a ele e a entender como a gente pode pensar na estrutura sobre ele. E esse é um problema que, sobretudo, exige, como o doutor Andrei colocou aqui, ação de polícia investigativa, né? Onde acho que a Polícia Federal ela é o grande exemplo de sucesso no Brasil. A gente, no Brasil, está sempre citando casos de insucesso e a gente fala muito pouco dos nossos casos de sucesso, né? A Polícia Federal, é importante lembrar que, antes dos anos 2000, ninguém falava dela, né? E ela passou por um processo de enorme transformação. É uma polícia que conduziu casos de altíssimo perfil e que eu acho que hoje a gente tem que se debruçar para entender o que essa polícia pode ensinar para as nossas polícias judiciárias estaduais, que deveriam, como o doutor Andrei falou, ser a cerne aí do combate e do controle do crime organizado, assim como os ministérios públicos, que eu acho que ainda recebem muito pouca atenção no debate da segurança sobre o seu papel. E nesse papel também de controle de investigação, eu acho sempre importante centralizar a importância da gente discutir controle da atividade de agentes do Estado. Quando a gente fala de crime organizado, é sempre importante dizer que não existe crime organizado sem atuação de atores estatais colaborando com isso. A gente fala não existe crime paralelo, existe crime simbiótico ao Estado, e, nesse sentido, por isso que é absolutamente fundamental se ter estruturas de controle muito forte, não só de corrupção, como de uso da força. E queria aqui caminhar para as minhas conclusões, para dizer que eu acho que a gente está num momento peculiar do Brasil sobre esse tema, que é um tema que as pesquisas de opinião, pela primeira vez no Brasil, estão dizendo que virou um tema prioritário para a população brasileira, mas que a gente só vai conseguir avançar nele se a gente entender e reconhecer que o que a gente está fazendo hoje é muito pouco e de forma muito simplificada para o tamanho do problema que esse virou. E, nesse sentido, a gente precisa muito de uma liderança federal, que o governo federal agarre e abrace para si o desenho de um sistema de uma governança de segurança pública. Hoje a gente está discutindo, por exemplo, começou a se falar de PEC para entrar na área de segurança pública. Não vejo necessidade disso acontecer. Eu acho que é muito mais uma necessidade de virar e falar, a gente quer atuar nisso, vamos discutir todos os atores, para além de polícia, né? O que a polícia precisa fazer, mas também o que o COAF precisa fazer, o que o Banco Central precisa fazer, o que municípios precisam fazer. Alguém precisa colocar no papel o que é a responsabilidade de cada ente da federação, de cada atividade. Alguém precisa colocar no papel o que cada instituição precisa fazer, o que cada instituição precisa entregar, e alguém precisa medir produtividade, entrega. O doutor Andrei citou rapidamente aqui um caso que eu tive a oportunidade de ver, um trabalho incrível da Corregedoria da Polícia Federal, onde está medindo resolução de inquéritos dos seus delegados. O simples fato da gente botar a luz faz com que todo mundo passe a trabalhar. A gente fez um trabalho no Ministério Público, que era o Farol, que era justamente para medir o trabalho das promotorias de investigação penal. Com isso, também, a gente redesenhou a atribuição de todas elas, mas eu acho que a gente pensar também nas estruturas organizacionais e como medir o trabalho de cada um é algo absolutamente fundamental. Que eu acho, concluindo aqui, o governador mencionou também o valor do orçamento hoje da segurança pública do Rio de Janeiro, em comparação a outras áreas de governo. Eu acho que a gente tem que pensar muito hoje, eu não vejo, talvez o governo federal poderia colocar mais dinheiro, mas eu acho que essa área hoje, né, não tem um problema de recursos, ela tem um problema de visão, do que a gente acha que é preciso fazer e o que pode ser feito. E acho que ela precisa muito da colaboração da sociedade civil, porque a gente está falando de não existe, os governos, os governantes estão limitados aos seus mandatos políticos, mas e uma agenda de segurança pública para melhorar as condições do Brasil, a gente tem que falar de pelo menos 10 anos aí de horizonte, e para isso acontecer, a sociedade civil tem que liderar esse movimento e esse compromisso para o país reduzir uma das suas mazelas. Obrigada.
Doutora Joana, na mesma linha do delegado André, enfatizou a necessidade de se priorizar a investigação criminal, uma investigação criminal qualificada. Isso é fundamental. E aqui eu deixo, né, uma colocação que me parece, dentro dessa linha, também relevante. Nós precisamos começar a fazer uma investigação criminal patrimonial mais efetiva, né, que permita a recuperação de ativos, o confisco de produto, proveito de crime, porque a criminalidade organizada é uma atividade empresarial ilícita, ilegal, mas é uma atividade empresarial. Prender é importante, desmantelar, desarticular, mas asfixiar financeiramente talvez seja uma das soluções para minimizar a gravidade do problema. Vamos passar agora o último dos expositores, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, doutor Guilherme Derrite. Ali. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, agradecer ao IDP pelo convite. Eu sou o Guilherme Derrite, sou deputado federal no segundo mandato, fui eleito em 2018 com 120 mil votos, em 2022 com quase 240 mil votos. Sou policial militar de carreira, trabalhei 16 anos no serviço ativo, fui estudar Direito após a Academia do Barro Branco, sou pós-graduado em Direito Constitucional e aluno do IDP no mestrado em Política Pública da segunda turma de São Paulo. Bom, primeira coisa aqui, e já pegando o gancho que a professora mencionou, falando de medicina, o que a gente precisa ter é um diagnóstico. E quando o governador Tarcísio de Freitas, então ministro, me convidou para elaborar a proposta do plano de governo do então candidato Tarcísio de Freitas sobre segurança pública, primeira coisa, qual é o diagnóstico? Qual é o tamanho do crime organizado do Estado de São Paulo? Quem são esses caras? O primeiro comando da capital, que infelizmente nasceram em 1993 no Estado de São Paulo e se expandiram para vários países do mundo, rompendo as fronteiras aí transnacionais. O PCC tem 40 mil integrantes, 40 mil, 30 mil presos e 10 mil em liberdade. Poucos sabem, mas um país que tem muitos integrantes do PCC, infelizmente, é Portugal. Hoje. E o que aconteceu com o PCC? Porque ele se expandiu desse tamanho. Depois do diagnóstico, eu vou falar das estratégias de combate ao crime organizado que nós estamos implementando e os resultados obtidos até aqui. De 2014, o crime é uma atividade econômica como outra qualquer, como o premiado Gary Stanley Becker escreveu na sua obra. E o PCC percebeu que era importante ter integrantes nos países produtores de cocaína, e não mais trabalhar com intermediários, e que era muito melhor lucrar com o tráfico de drogas, em especial o tráfico internacional de drogas, do que com assalto a banco, assalto a carro forte, porque as penas são maiores para quem é preso, e pela facilidade e objetivo do crime organizado, que é lucro, ganhar dinheiro. E a partir de 2014, 2015, eles passam a ter uma expansão do tráfico internacional de drogas, majoritariamente partindo do Porto de Santos, para países da Europa, em associação com organizações criminosas aqui da Europa, para a África, para a Ásia, pouca parte para os Estados Unidos. E, dentro desse diagnóstico do tamanho do crime organizado, que passou a se infiltrar e fazer a lavagem de dinheiro na economia formal, se infiltrando no transporte municipal, como acho que a maioria viu aí na operação recente em parceria com o GAECO. E aí, de posse desse diagnóstico, a gente precisa, para um problema complexo, ter uma rede colaborativa e apresentar soluções. E nesse contexto, até aproveito aqui para cumprimentar o Dr. Tiago, presidente da PAMAGES, porque os nossos acordos de cooperação com o Tribunal de Justiça de São Paulo têm avançado muito, nos permitido um combate eficaz ao crime organizado. O acordo com o Ministério Público, na figura do GAECO, lá em São Paulo, é algo que já é consolidado lá em São Paulo, mas que a gente conseguiu, por exemplo, fornecer as bases de dados de inteligência que as polícias tinham, mas não forneciam, por uma questão, e todos aqui sabem que existe vaidades institucionais, para o Ministério Público. E começamos a traçar a nossa estratégia. Primeira delas, busca e captura das principais lideranças do PCC no estado de São Paulo. Então, nós temos uma série de prisões realizadas pelas polícias,
Porque quando você tira um líder de uma organização criminosa, você acaba desarticulando o poder de influência, enfim, e até de ordens que são emanadas pelas lideranças, enfraquecendo assim essa organização criminosa. Depois da busca e captura das principais lideranças, e a gente sabe aqui que algumas delas estão procuradas pela justiça, vai fazer 4 anos agora, esse ano, que o André do Rap é foragido da justiça. Inclusive procurado pela Interpol, doutor André. Fiquei muito feliz também com a nomeação, né, do delegado da Polícia Federal, porque eu tenho certeza que isso vai poder nos ajudar também. Porque além de ser um criminoso que sabidamente pratica o tráfico internacional de drogas, é uma questão de honra para o Estado brasileiro colocá-lo atrás das grades novamente. Então, busca e captura das principais lideranças do crime organizado. E, claro, aqui eu vou me ater ao Estado de São Paulo, porque eu não tenho legitimidade para falar de outros estados. Segundo ponto, inviabilizar a cadeia logística do crime, asfixiando financeiramente, doutor Antônio José. Asfixiar financeiramente, tirar o poder econômico do crime organizado. E, nesse contexto, nós aumentamos em mais de 50% a apreensão de cocaína, que é a maior fonte de receita. Se a gente somar, de janeiro de 23 até hoje, foram mais de 335 toneladas de drogas apreendidas. 80% realizada nas rodovias, porque o crime organizado se aproveita da infraestrutura aeroportuária, rodoviária dos estados que têm mais desenvolvimento para fazer o escoamento do mercado ilícito, e dentro do mercado ilícito, o tráfico de drogas. Fizemos um convênio com os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, num grupo chamado Sulmasp, porque esses estados são responsáveis, ou por esses estados passam cerca de 70% do escoamento do mercado ilícito. Não só para realizar operações nas fronteiras, mas hoje, lá no estado do Paraná, o Serviço de Inteligência do Paraná passa informações para a gente de integrantes do PCC, e a gente consegue, dentro desse problema complexo, juntar as peças do quebra-cabeça para realizar a prisão de criminosos de relevância da organização criminosa. Então, inviabilizando a cadeia logística do crime, o escoamento de drogas, se o Porto de Santos, que é uma responsabilidade federal, não é de nossa responsabilidade, mas é de nossa responsabilidade evitar que a droga chegue até o Porto de Santos, se a gente sabe que está passando pelo estado de São Paulo. E é isso que a gente tem feito. E no terceiro, e tão importante quanto os outros dois anteriores, lembrando, busca e captura das principais lideranças, inviabilizar a cadeia logística do crime para asfixiar financeiramente. Terceiro ponto, investigação robusta e serviço de inteligência para combater a lavagem de dinheiro. Porque se o crime organizado consegue romper as barreiras do Estado e lucrar com o tráfico de drogas, com o tráfico internacional de drogas, ele vai se utilizar, vai ter que fazer a lavagem do dinheiro na economia formal. E aí nós temos prisões importantes, como da Karen, no contexto da operação na Baixada Santista, que foi presa com R$1 milhão em dinheiro, 50 mil dólares, mas isso não é o principal. Os apontamentos com ela, que são objetos ainda de investigação, apontam mais de 4 bilhões de reais da lavagem do tráfico internacional de drogas. Esse é o crime organizado que a gente está enfrentando, e como muito bem mencionou a professora Joana aqui, precisa de uma rede colaborativa. Se não fosse a ação conjunta do Ministério Público, da Polícia Civil, Polícia Militar, para que pudéssemos dividir as peças desse quebra-cabeça, a gente não teria chegado com essa informação e chegado até a prisão dessa criminosa. Outro exemplo, a Operação Fim da Linha. Senhores, uma empresa responsável pelo transporte municipal na maior capital da América Latina, tendo no quadro societário da empresa um indivíduo procurado pela Justiça e membro do PCC. 2024. Esse é o crime organizado que a gente está enfrentando. Mas é um crime organizado que lá atrás já deu sinais, quando executou o juiz Machado, lá em Presidente Prudente, doutor Tiago. Isso foi sendo negligenciado pelo Estado e tomou as proporções que tomou. E a gente não pode permitir que o crime hoje organizado ganhe características de máfia. A gente tem que impedir, inviabilizar e asfixiar financeiramente o crime organizado. Nesse contexto, para formular políticas públicas, para avaliar os resultados dessas estratégias que eu mencionei aqui de forma bem simples, até porque o tempo é escasso, nós trouxemos a comunidade acadêmica conosco. Então, o Centro de Analytics da FGV, a USP, e agora estamos reativando o nosso convênio com o INSPER, porque a gente quer a comunidade acadêmica junto da gente,
de forma transparente, professora. Aliás, uma das primeiras ações que eu fiz na Secretaria de Segurança era uma caixa preta inviolável, os dados estatísticos, isso era revelado uma vez por mês. A gente abriu, qualquer pessoa entra no site da Secretaria de Segurança Pública hoje, de São Paulo, ela clica na rua da casa dela, ela sabe qual crime aconteceu ali, qual foi a providência da Polícia Militar, o número do BOPM, depois o que a Polícia Civil está fazendo, se esse inquérito já foi solucionado, se o indivíduo foi preso, e com base nessa transparência é que a gente chama a sociedade para participar, seja por meio dos CONSEG, são os Conselhos Comunitários de Segurança, criados lá em 1985 pelo então secretário, presidente Temer, né, que era secretário de Segurança, que é uma política pública que funciona até hoje, mas formulando política pública com base em evidência, que, aliás, é uma das matérias do mestrado lá em São Paulo. E, nesse contexto, aí a gente parte para os resultados. Dentro do ciclo da política pública, será que a nossa estratégia está dando certo? Eu acho que um problema tão complexo como esse precisa ter coragem para enfrentar, e aqui eu quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas por ter essa coragem, e porque é uma decisão política, estratégica política, que parte do governo do Estado. Uma rede colaborativa com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Poderia mencionar, doutor Tiago, o pioneirismo de São Paulo no uso da tornozeleira eletrônica para eficácia da medida protetiva na segurança contra a mulher, que é agredida pelo seu companheiro. Mas estou falando de crime organizado, e o TJ tem sido grande parceiro junto com o Ministério Público. Agora, os resultados é que nos mostram, dentro da avaliação da política pública, que o caminho, nós estamos no caminho certo. É claro que o desafio é muito grande, mas a gente reduzir o número de roubos na área central de São Paulo em 68% não é pouca coisa. Aliás, é muita coisa. E com isso, e por que isso aconteceu? Efetivo policial disposto com base em indicador criminal, autorização para contratação de mais de 13 mil policiais, demos posse a 4.017 policiais civis, a maior posse da história da Polícia Civil, 4 mil policiais militares, no final do ano, mais 4 mil vão se formar, redução de roubos, como eu mencionei, aumento do número de prisões e a certeza de que o trabalho de investigação e inteligência policial, em especial com o uso da tecnologia, é o caminho que deve ser adotado para que a gente continue dando prejuízo ao crime organizado, asfixiando financeiramente essa organização criminosa que se tornou a maior do Brasil, mas que hoje está tendo um prejuízo financeiro muito grande pelas estratégias de combate adotadas por nós lá em São Paulo. Eu fico muito lisonjeado aqui pelo convite e agradeço mais uma vez o IDP por poder participar dessa palestra. Obrigado. Bom, creio que o doutor Guilherme Derrite fechou com chave de ouro, né, as exposições aqui do nosso painel. Creio pela presença maciça do público, né, até o final, desde as 4 horas, revela, né, a excelência, a profundidade das exposições, e saímos todos daqui confiantes. Há no Brasil, sem dúvida alguma, um problema sério, um problema grave de insegurança pública, mas que há, com competência, com seriedade e com envolvimento de todos nós, instituições e sociedade civil, sobretudo com a competência, né? Competência, dados científicos, o problema é que será resolvido, estabilizado. Aqui um agradecimento especial à organização do 12º Fórum de Lisboa, na pessoa do Dr. Sidney Gonzalez, responsável, mais uma vez, pela presença, agradeço imensamente, cumprimento também o meu procurador-geral, doutor Luciano Matos, nossos ex-procuradores gerais, doutor Marfan Martins Vieira, doutor Eduardo Gussen, cumprimento a todos e a todas que estiveram conosco aqui durante essa tarde e feliz, né, gratificado, declaro encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado aos expositores e a todos.